estamos na casa do Senhor. Os nossos jovens estão ajudando ali na central, eles estão cultuando a Deus ali na central. O presbítero irmão José Augusto, a irmã Márcia também estão ali na congregação central. Está havendo um culto de aniversário, 71 anos da igreja em Palmópolis. Então está tendo trabalho lá também, um final de semana bem agitado, mas nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Saudamos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Não sei em que momento você vai estar assistindo este vídeo, mas Deus vai falar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel, o capítulo de número 2 e o verso 1. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco aqui nesta noite, irmãos. Quem aqui tem sonho? Quem sonha com alguma coisa? O autor leu o Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele. O irmão Francisco falou sobre o direito de escolha e saber fazer escolhas. Os hinos que nós ouvimos aqui nesta noite, o testemunho e a palavra que nós ouvimos no livro de Isaías, Deus está falando conosco aqui. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto é o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Amém? Podemos assentar, irmãos? Nós estaremos meditando neste texto. Nós observamos aqui, no texto que nós lemos, a oração de Ana. Ana, ela era uma mulher que orava. Ela sempre buscava a presença de Deus. É comum nós orarmos ao Senhor, e nós clamarmos, e nós pedirmos, e nós falarmos, quando nós estamos necessitando de alguma coisa.
vezes, quando nós recebemos alguma coisa do Senhor, nem sempre nós estamos dispostos a agradecer ao Senhor. A gente se esquece às vezes, irmãos. Às vezes, na euforia de receber alguma coisa de Deus, a gente acaba se esquecendo de ser grato ao Senhor, de testemunhar daquilo que Ele fez. Nós podemos pensar na vida de Ana em dois momentos: os momentos em que ela subia a adoração lá em Siló. Ela vinha de Ramá, o lugar onde ela morava, ela subia em direção ao norte. Siló era o local de adoração de Israel naquela época, e todo ano ela subia. Um fato para nós observarmos é a insistência. Havia um hino bem antigo que dizia assim: o segredo para a vitória é a insistência, é a permanência no mesmo lugar. Não sei se alguém aqui vai lembrar desse hino, é bem da minha época, é antigão mesmo. E nós observamos que Ana, ela era uma pessoa que ela tinha um desejo, ela queria ser mãe, e todo ano ela subia, todo ano ela ia, todo ano ela caminhava, todo ano ela ia sempre no mesmo lugar. E eu acho que a oração de Ana era quase que uma oração meio que decorada, né? Não sei se já aconteceu com os irmãos ou das irmãs. Às vezes, quando a gente está buscando algo demais de Deus, assim, a gente tem aquele desejo, aquela intensidade, você dobra o joelho para orar, parece que fica automático aquela oração. Ela vem na tua mente: Senhor, tal coisa, Senhor, e assim fica na nossa mente. Todo ano Ana subia, ela vinha ao templo, ela orava, e ela buscava, e ela cultuava. Não é tão fácil adorar a Deus quando as coisas estão indo em contrário daquilo que nós desejávamos que estivesse. E Ana, ela estava nessa condição. O que estava acontecendo com ela era contrário àquilo que ela esperava. Ela queria ter um filho, mas ao contrário disso, ela estava estéril. A sua madre estava fechada. Mas ela não desistiu. Irmão, se a gente fosse colocar em um caderno, a gente fosse anotar todas as orações que a gente faz na nossa vida, e quantas vezes a gente já desistiu de muitas delas, e quantas vezes a gente não pensa assim: Deus, Ele não está me ouvindo. Ana, ela tinha um local específico de oração. Ela tinha um local onde ali ela se derramava na presença de Deus. Sabe o que às vezes falta em nós? É esse local de adoração. É o altar da oração, onde a gente realmente entra na presença de Deus, e a gente entra sem reservas, sem, vamos dizer assim, pormenores. A gente entra na presença de Deus tal como a gente é, e ali a gente coloca tudo diante do Senhor. Às vezes esse local pode ser a pia da sua casa. Sabe aquela hora que você está sozinha, você está lavando a louça lá, está vendo a água caindo na torneira e você está falando com o Senhor? Quantas vezes Deus nos responde nos momentos que a gente acha que são mais improváveis para nós? O Senhor envia a resposta. E Ana, ela estava buscando algo de Deus, mas sem desistir, sem desanimar e sem reclamar. E ela ia todo ano no mesmo lugar, todo ano, quem sabe, no mesmo local. Quem sabe quando alguém chegava mais cedo, dizia: não, aí é da Ana, senta para cá que a Ana vai sentar aí. E ali
ela falava com Deus até o dia que o sacerdote Eli viu ela, não entendeu o que acontecia, mas ele disse assim para ela: aparta-te de ti este vinho. Ele achou que ela estava embriagada. Ela poderia ter dado uma resposta rude, mas ela se cala e ela diz: não, meu Senhor, eu tenho falado da amargura da minha alma. E ela chorava na presença do Senhor. E Deus ouviu, irmãos. Deus ouviu a oração daquela mulher. Sabe que às vezes Deus, Ele quer de nós sinceridade, mas às vezes Ele quer insistência. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: olha, eu quero tal coisa de Deus. Mas quanto você quer realmente isso? O quanto você está disposto a renunciar para que você possa alcançar isso? O quanto você está disposto ou disposta a se doar para que Deus possa te atender naquilo que você precisa? Lembrando que tudo é de Deus. O Salmo de número 24: do Senhor é a terra, ela não é dos homens, e a sua plenitude. Às vezes, irmãos, a gente se acha dono das coisas. Eu digo assim: olha, é o meu carro, é a minha casa, é a minha família. É uma expressão normal nossa, mas na verdade, o meu carro é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, a minha vida é de Deus, tudo é de Deus. E às vezes a gente tem um pensamento, mas nós ouvimos aqui nesta noite que bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós. Às vezes a gente pensa uma coisa, quando a gente é jovem, a gente tem um monte de plano, não tem? A gente imagina um monte de coisa: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou realizar aquilo outro, e aí o tempo passa, você olha para trás e fala assim: nossa, deu tudo ao contrário daquilo que eu tinha imaginado. Isso acontece com a gente. Mas eu quero falar sobre insistência e realmente buscar aquilo que nós queremos de Deus, porque eu quero dizer aos irmãos, tudo é dele e tudo está nas mãos dele, e ele dá para quem ele quer, mas para quem busca, para quem deseja e para quem dá valor àquilo que ele dá. Irmãs, uma criança 9 meses dentro da barriga, e o bichinho estica o braço e a costela dói, e ele dá uma espreguiçada lá dentro, e aquela dor que as irmãs já sabem, a barriga contrai, aquele negócio difícil. Acorda de noite, não consegue dormir, fica de lado, não dá, porque o neném não quer ficar daquele jeito. É complicado ou não é? Não responda em voz alta. Se você tivesse que passar por tudo aquilo de novo, você passaria hoje? Não responda em voz alta. Não é fácil. Mas você consegue entender alguém desejando passar tudo isso? Você consegue entender alguém acordar de manhã cedo e dizer assim: Eucana, hoje eu quero comer jiló com quiabo. Aí no outro dia, eu quero comer uma carninha, não sei do que e tal, e ele tinha que ir atrás. Imagine ela acordar de noite, sentar na cama, porque não poderia dormir, mas ela desejar isso. Sabe o que é isso?
sonho. E sonho, eu já disse aos irmãos, é algo que é próprio seu. Cada um tem o seu sonho. Eu ouvi o testemunho de um irmão, ele tem uma pequena deficiência e ele tinha problema de equilíbrio, mas o sonho dele era andar de bicicleta. Vocês devem ter ouvido esse testemunho já. E ele faz parte aí de uma igreja tradicional, e de repente, aquele irmão colocou no coração: eu quero andar de bicicleta. Mas ele parava em cima da bicicleta, porque ele tinha problema de equilíbrio. Então um dia o nariz dele foi embora, no outro dia ele levou uma pancada, machucou, no outro dia ele machucou o joelho, e ele ficou cheio de hematomas, mas ele queria andar de bicicleta. Ele estava todo arrebentado, mas o sonho dele era andar de bicicleta. Então toda vez que ele podia, ele sentava na bicicleta e ele tentava pedalar, e ele animava, ele dava de cara no chão, mas ele levantava de novo. O que eu quero dizer aos irmãos e às irmãs? Nem tudo vai ser fácil para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Não é porque nós somos cristãos, cristãs, que tudo vai ser fácil. Mas eu quero te dizer que toda vez que você tropeçar e cair, tem alguém do seu lado para te levantar, te dar força e dizer assim: ó, vamos para frente. Vamos andar mais um pouco. O irmão com a cara ralada, com o joelho estragado, mas o sonho dele era andar na bicicleta. Ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, mas era o sonho dele. Até um dia. Quem que anda de bicicleta? Já andou uma vez de bicicleta na vida? Fala para mim aí, vamos ver. Eu acho que a maioria, né? Um dia, a irmã Priscila, eu sei que outro dia eu vi ela passando de bicicleta, né? Pilotando, ela pilota bem. Eu vi ela passando de bicicleta. Então, irmãos, parece um negócio fácil, não é? Primeira coisa, você precisa ter uma bicicleta, né? Porque ninguém consegue andar de bicicleta se não tiver uma, concorda comigo? Então, o primeiro obstáculo já foi vencido. O irmão tinha uma bicicleta para andar. Ele poderia ter dito assim: quer saber? Eu vou largar esse negócio para lá, eu vou desistir disso, porque Deus não vai me ajudar mesmo. Mas todo dia ele montava na bicicleta. Até o dia que ele segurou lá no guidão da bicicleta, sentou no banquinho, pedalou, subiu a rua, descia a rua, e ele ficou a tarde inteira, e foi quase que a noite lá, e os irmãos, né, que conheciam ele, a vizinhança olhava ele, e lá via ele de bicicleta, andando de bicicleta. Alguém poderia olhar e dizer assim: nossa, coitado, né? Ele só queria andar disso, mas era o sonho dele. Ele desejou, ele buscou, ele batalhou, ele insistiu, ele não desistiu e ele prevaleceu. O problema com a gente é que tudo a gente acha difícil. Esse é o nosso problema. Você já pensou a Ana? Todo ano saía de Ramá e lá vai para Silom. Chegava no templo, dobrava o joelho, falava com Deus e voltava de mão vazia. No outro ano, de novo, saía de Ramá, subia para Silom, chegava no templo, orava e voltava de mão vazia. Até o dia que Deus ouviu e respondeu a oração dela. Mas ela desejou, ela quis e ela buscou. A Ana não fez aquela oração que às vezes a gente fala assim: Jesus, o Senhor me ajuda, e pronto, acabou. Ela não fez dessa forma, mas ela desejou buscar a presença de Deus, a ponto de chamar a atenção de Deus
para ela, e Deus atender aquilo que ela precisava, e Deus atendeu. Se preciso for, irmão, irmã, faça uma oração com consagração, faça uma oração com momentos de jejum, seja de madrugada, seja no momento que for, mas atraia a atenção de Deus para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita. E saiba de uma coisa: Deus, Ele tem para te dar. Então ela ora pedindo, e quando ela recebe, ela faz uma outra oração. E a Bíblia diz que então orou Ana ao Senhor e disse: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E ela diz assim: não há santo como é o Senhor. Como Deus, não existe ninguém santo como Ele, poderoso como Ele, porque não há um outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ela diz: o nosso Deus é firme, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Irmãos, quando o anjo Gabriel, ele veio trazer a informação para Maria a respeito do nascimento de Jesus, ela faz um questionamento, os irmãos se lembram disso? Ela diz assim: como poderia acontecer isso, visto que não conheço varão? Mas o anjo diz assim para ela: porventura haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Um dia o povo precisou de água. Deus fez sair água de dentro de uma pedra, de dentro de uma rocha. No outro dia o povo precisa de comida, Deus mandou maná. O povo enjoou de comer maná e disse: nós queremos carne. Deus fez vir carne. Elias, dentro da caverna, Deus pegava lá os pássaros e trazia para ele carne, trazia para ele pão, e tinha água para ele beber. Qual é a dificuldade que existe para Deus ouvir a tua oração? Mas a Bíblia diz assim: sem fé é possível agradar a Deus. Está escrito assim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Comece a acreditar nele de verdade. Não é só da boca para fora. Comece a crer realmente naquilo que Deus ele pode fazer pela sua vida. Não era fácil para Ana. Sai de Ramá, vai para Siló, volta para Ramá, vai para Siló. Mas ela foi, porque ela disse: eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Não importa se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu tenho um objetivo, e eu vou alcançá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Não há ninguém como o Senhor, porque não há um outro fora de ti, e não há ninguém que seja firme como o nosso Deus. O versículo 3, ela diz assim: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas
pesadas na balança. Ela fala um negócio aqui interessante: não multipliqueis palavras de altíssimas altivez. A Bíblia diz que Deus, ele não rejeita o coração quebrantado. Sabe aquelas orações estranhas? Senhor, eu sou teu servo. O Senhor é obrigado a ouvir a minha oração, e o Senhor é obrigado a responder a minha oração, porque eu sou crente, eu estou na tua presença. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai nem responder, porque Deus rejeita, irmãos, os erros. Nós recebemos, não é por mérito, mas é por misericórdia. E então, quando nós entramos na presença dele e nós reconhecemos que ele é grande e poderoso, a gente diz: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo do Senhor. Irmão, é igual uma criança quando chega diante do pai que quer um brinquedo novo no dia das crianças, e chega e diz assim: pai, ô mãe, sabe o que é? Deixa eu falar um negócio. É que eu vi um negócio assim, ele é colorido, ou ela tem um cabelo assim, quando é uma menina, né? E dá pra gente passar uma escova, um pente. O pai e a mãe já ficam daquele jeito, não fica? Primeira coisa que a gente pensa, quando não dá para comprar no dinheiro, você já pensa assim: bom, acho que esse mês o cartão vai virar tal dia, né? Vai dar para eu comprar umas 2 vezes. É ou não é, irmãos? Mas a gente dá um jeito, não dá? Se você que é pai e mãe, depende de um salário, dá o seu jeito. Você imaginou o teu pai, quando você chega na presença dele da mesma forma, com o coração quebrantado, ele não precisa de cartão de crédito black, ele não precisa de conta bancária, porque ele é dono de todas as coisas. Tudo está nas mãos dele, e ele pode fazer qualquer coisa que você pensar, imaginar, ele pode fazer. Glória a Deus, aleluia. E deixa eu te contar uma coisa: ele está interessado em abençoar a tua vida. Deus está interessado em te dar vitória. Só que tem uma coisa, a Ana diz assim também: olha, mas também nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Palavras árduas. Quando você está angustiado, você está amargurado, você não tem o que falar, fica quieto. Fica quieto. Quando dá vontade de você reclamar, eu vou te ensinar um negócio. Começa a cantar um hino. Você está reclamando, está ruim, você começa a dizer: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração e liberdade de estar aos teus pés. Aquela vontade de você ficar bravo, ficar nervoso, passa quando você entende a graça. Sabe por quê, irmãos? Ana disse assim: porque as obras são pesadas na balança. Vocês se lembram do rei que se meteu a usar aquilo que não era dele? E ele pegou os utensílios da casa do Senhor e ele utilizou de forma errada, ilícita.
E lá na parede ele viu escrito assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Chamaram Daniel para interpretar, e Daniel disse assim: eu vou dizer o que está escrito ali. Está escrito assim: ó rei, pesado foste na balança e foste achado em falta. Que a nossa balança diante de Deus possa estar em equidade, em equilíbrio, para que o Senhor possa nos abençoar e nos dar vitória. E Ana diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O que Ana quis dizer com isso? Na vida tudo passa. Você está passando luta hoje, ela vai passar. Você está passando dificuldade, ela vai passar. A bonança chega, mas às vezes a bonança também passa. Então Paulo disse assim: olha, eu estou preparado para ter abundância, para ter a escassez, em tudo eu dou graças. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um detalhe, irmãos: Deus não está conosco somente naqueles momentos onde tudo vai bem, mas Deus está conosco em todo tempo, em todo momento, em todo instante da nossa vida. Deus, Ele está conosco. Tudo tem um propósito, tudo tem uma forma de acontecer para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Ainda no versículo 3, eu me lembro de um versículo quando diz assim: olha, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Você sabe aquelas pessoas que se acham melhor do que os outros, mais capazes do que os outros, pessoas que se acham no andar acima dos outros? Há um versículo em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 11, Salomão fala assim: olha, eu voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Sabe naquela época de escola? Sempre tinha alguém que tirava a nota melhor que todo mundo. Tinha ou não tinha? E às vezes a gente fica pensando, né? Cadê fulano? Cadê ciclano? O que aconteceu? Outro dia eu fui fazer um curso, e o rapazinho, tudo ele queria terminar primeiro. Tudo ele queria fazer primeiro, porque ele tinha que ser o primeiro de tudo. E eu sei que você conhece alguém assim: tudo ele tem que ser mais rápido, tudo ele tem que ser visto. Mas o Salomão disse um negócio interessante: não é dos ligeiros a carreira. Imagine você em uma competição. Como que alguém vai dizer assim: não é dos ligeiros a carreira? Ele está dizendo assim: quem corre demais se cansa mais rápido. Quem corre muito não chega. Você sabe aquela história do coelho? É uma fábula, né? Do coelho e da tartaruga. Os dois estavam numa competição, os dois saíram juntos, e o coelho saiu disparado, chegou lá na frente, ele falou: eu vou tirar um cochilo, porque até aquela tartaruga chegar aqui. E a tartaruga foi naquele palo dela, né? Vou procurar ser um pouquinho didático, né? Ela foi
foi, mas ela não parou no caminho. Quando ela cruzou a linha de chegada, o coelho acordou e já tinha perdido aquela competição. Por quê? Ele confiou demais nele mesmo, na capacidade dele. Mas quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando nós cremos no nosso Deus, e nós sabemos que realmente Ele cuida de nós, ainda que a gente não tenha o recurso que a gente precisa, ainda que a gente não tenha a condição que a gente precisa, mas nós cremos em Deus, Ele faz brotar recurso, Ele faz uma porta abrir, Ele usa alguém, mas Ele faz alguma coisa, quando nós entendemos que dependemos dEle. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64 e no versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele. Você sabia que Deus está trabalhando por você? Você sabia que Deus está trabalhando em teu favor? E a promessa de Deus para a sua vida? Então creia, não desanime, busque, insista. Ainda que alguém passe correndo a 200 por hora na sua frente, você pode dizer: eu vou chegar, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que são mais capacitadas que você e não têm o que você tem? Você já parou para pensar nisso? Você sabia que possivelmente a pessoa mais rica do mundo não tem a intimidade com o teu Deus da forma que você tem? Você já parou para pensar que, quem sabe, se existisse a pessoa mais inteligente do mundo todo, mesmo assim a inteligência dele ou dela não é capaz de ser comparada à intimidade que você tem com o seu Deus? E eu não estou falando de qualquer Deus, de uma criatura simples e qualquer. Eu estou falando de alguém que criou o céu, criou a terra, que a Bíblia fala que a terra é o estrado, o escabelo dos seus pés, de alguém que tem tudo na palma das suas mãos, de alguém que sabe o nome estrela por estrela que tem no céu. Glória a Deus. E você acha que Ele não está interessado na sua causa? Sabe aquela história que tem gente que não está no caminho, mas quer tirar a gente do caminho? Lembra daquela mulher Ciro Felícia? Quando Geazi chegou perto dela, ela não perdeu tempo com ele. Ele perguntou para ela, ela disse: tudo vai bem, fica aí que eu estou indo, não preciso falar com o profeta. Às vezes, irmãos, a gente tem um objetivo, mas a gente começa a se distrair no meio do caminho. A gente começa a olhar demais o que está ao nosso redor, e a gente parece que para de acreditar que o nosso objetivo está lá na frente. Ele não está na direita, ele não está na esquerda, muito menos atrás. É lá na frente. É lá que está o nosso objetivo.
E quando a gente entende isso, a gente faz como Ana, e no versículo de número 6, o 5 ela diz que Deus ele mudou as coisas, quem era deixou de ser, e quem não era agora é. Aleluia. Aleluia. E o verso 6 ela diz assim: olha, o Senhor é quem tira a vida, é o Senhor que faz descer a sepultura, mas o Senhor também faz subir dela. E ela diz: o Senhor levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quando a gente fala de alguém pobre na sociedade, a gente está falando de alguém com muito valor, com pouco valor ou sem valor. Se fôssemos estabelecer uma escala de importância, qual a importância que se dá ao pobre? Quase que nenhuma. Mas Ana diz assim: o Senhor pega quem não tem valor diante das pessoas e exalta essa pessoa. Porque às vezes, irmãos, aquilo que não tem valor diante dos homens, diante de Deus tem muito valor. Muito valor. E a sua vida diante de Deus é dessa forma. Tem muito valor. É por isso que às vezes Deus pega a gente e fala assim: ó, engole o choro, eu vou resolver esse negócio. Vão ficar sabendo que eu sou na tua vida. E às vezes alguém dá uma olhada e fala assim: o que foi que aconteceu? Não sei, eu não vi nem a placa do caminhão, eu só sei que o negócio passou e eu não vou me meter mais com essa pessoa. Você tem um Deus que cuida de você, que se importa com você e que não se esquece de você. Você tem um Deus que não é simplesmente alguém que você encontra no final de semana, alguém que você encontra em um convívio social, mas você tem um Deus que 24 horas, 366 dias por ano, Ele está cuidando da sua vida, da sua alma, cuidando dos teus assuntos e das tuas necessidades. Aleluia. E é Ele que te pega do pó, do monturo ou do esterco, e faz assentar entre os príncipes. É por isso que às vezes quando você vai passando nos lugares, alguém dá uma olhada e fala assim: você conhece? Quem que é? Que ele é o Antônio José, servo do Deus vivo. Deus é na vida dele. Às vezes alguém olha um crente passando e diz assim: mas quem que é aquele ali? Alguém olha e diz assim: servo do Deus vivo. Deus é na vida dela. Nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Deus, irmãs, que cuida de nós. Tudo é dele. Tudo está nas mãos dele. Ele levanta do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Vocês se lembram da viúva que estava com uma dívida impagável? Eu disse aqui, citando o versículo de Lucas, onde diz assim: haveria alguma coisa impossível a Deus?
A mulher tinha uma dívida e uma certeza: o credor virá, e eu não tenho com o que pagar, e ele vai levar os meus 2 filhos. Só que aquela mulher temia a Deus, e ela sabia que Deus podia fazer alguma coisa por ela. Naquele momento ela era pobre, naquele momento ela era necessitada, mas quando ela fala com o homem de Deus, eu fico imaginando a hora que o credor chegou lá. Ele deve ter chegado fazendo planos, né? Bom, aquele que é maior, eu vou pôr ele para trabalhar em tal área, lá na minha fazenda, no meu sítio. O outro é menorzinho, mas eu vou colocar ele para fazer tal coisa. Ele chegou fazendo planos. E eu imagino que aquele homem era um pouco arrogante. Eu imagino, não está na Bíblia. Eu imagino ele chegando lá, batendo palmas, quem sabe, dizendo: Dona Fulana, sou eu, fulano de tal. Eu vim aqui para levar os seus filhos, porque eu sei que a senhora não tem com o que pagar a sua dívida. Quantas vezes aquele homem, quem sabe, não chegou lá importunando ela? Mas eu imagino a irmãzinha lá, saindo, abrindo a porta. E nessas horas, irmãos, a gente fica meio arrojado, né? Quando a gente sabe que Deus está trabalhando, a gente fica invocado, né? Eu imagino ela saindo lá, ajeitadinha na roupa, e diz: Bom dia, meu senhor, como vai? Família vai bem? Sim, eu vim buscar aqui. Hoje o senhor não vai levar nada, não sei o dinheiro, está aqui. Essa é minha dívida? Minha dívida, dá o recibo. Estou pagando ela agora. E eu imagino o homem dizendo, quem sabe, se ele tivesse em 2, um olhava e falar assim: Mas da onde veio esse dinheiro? Ela disse: Foi o meu Deus. Foi Ele. Ele estendeu as mãos. E tem mais uma coisa: quando o senhor precisar de azeite, eu tenho para vender. Aleluia. Agora eu tenho uma empresa. E agora, o que o senhor precisar de azeite, eu posso ser a sua fornecedora de azeite. Você está entendendo a grandeza e o tamanho do teu Deus? Quando você entra na presença dele, e quando você coloca a sua necessidade, e quando você entende que você não é nada, mas ele é tudo, e ele pode todas as coisas, e que se ele estender as mãos, tudo acontece. Basta uma palavra, basta um toque, basta ele dizer que haja e haverá, e o nome dele será glorificado. Uma palavra do Senhor. E só precisa da nossa fidelidade para com Ele. Só precisa de nós crermos, de nós buscarmos, desejarmos, insistirmos. E Ele fará. Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? Eu sonho em andar de bicicleta. Compra uma. Eu sonho que eu vou aprender a tocar um violão. Compra um. Eu sonho que eu vou cantar na igreja. Começa a cantar. Eu sonho que eu vou ser um pregador, uma pregadora da palavra. Começa a pregar, rapaz. Ah, mas eu não sei falar. Aprenda. Se coloque diante de Deus. Eu sonho em ter o meu próprio negócio. Começa a planejar. Coloca no papel. E começa a colocar isso diante de Deus. Tudo é possível ao que crê. Quando nós submetemos tudo isso diante de Deus. Deixa eu te contar um negócio. Não precisou da Ana fazer inseminação artificial. Não precisou da Ana fazer nenhum processo, até porque naquela época não existia essa tecnologia que tem hoje. Só precisou de joelho no chão
crê no seu Deus. Deus ouviu, Deus respondeu, Deus deu vitória e o nome do Senhor foi glorificado. Estejamos em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E aquilo que você tem buscado de Deus, você vai colocar diante dele agora, sabendo que ele é capaz de fazer. Se você não crê, nem perde tempo. Aquilo que eu costumo dizer, às vezes a gente acha, irmãos, que para Deus fazer alguma coisa, ele tem que mandar um raio do céu, ele tem que mandar um trovão barulhento, aquele negócio. Deus age na simplicidade das coisas. Eu quero a minha família servindo a Deus. Coloca diante do Senhor. Não importa, nosso Deus ele não é limitado àquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas ele trabalha além disso. Coloque diante do Senhor. O saldo da minha conta bancária está no vermelho. Segunda-feira eu tenho que pagar minhas contas e eu não sei como que eu vou fazer. Coloca diante de Deus. Eu tenho um problema para resolver e não consigo. Coloca diante de Deus agora. E nós vamos orar ao Senhor. Deus vai te dar a vitória. Só que tem uma coisa. Conta aquilo que Deus fez. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor e na Tua presença, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante aquilo que o Senhor tem falado conosco neste momento, a Tua palavra, Senhor, ela é como uma espada, Senhor, ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos. Jesus, neste momento, eu não sei qual é a necessidade deste teu filho, desta tua filha, que ele e ela está colocando diante do Senhor agora. Mas eu sei pela tua palavra que o Senhor é capaz de mudar, de realizar. O Senhor é capaz de transformar esta situação de sofrimento em situação de bênção. Eu sei que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor guarda. Eu sei que o Senhor zela. Jesus, se eu pela fé neste momento, eu contemplo, Senhor, pela fé, portas sendo abertas de vitória, de solução, de providência, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, e nós cremos na Tua palavra tal qual ela é, sabendo que não merecemos, mas recebemos pela graça e pela misericórdia. Toma agora nas Tuas mãos este pedido desta Tua filha, Senhor, deste Teu filho que tem colocado diante do Senhor neste momento. Ele não pode resolver, mas o Senhor pode resolver, e o Senhor pode mudar essa situação. Estende as Tuas mãos agora, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ajuda esta Tua filha, para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos vós, hoje para todos, sempre todos digam amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amanhã tem